E eu gostaria que você abrisse em Gênesis 1, 31. E a palavra do Senhor diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do 6º dia. Pode continuar, por favor. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Agora coloca para mim no 2:18, por favor. E disse Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo o gado e às aves do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava uma disjuntora idônea. Então o Senhor Deus fez cair em um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e encerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do Senhor foi tomada. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um ano da Igreja Top. Estamos aqui, Senhor, rendidos a Ti, Senhor, porque agora iremos fazer menção da Tua palavra, Senhor. Senhor, que não seja, Senhor, os meus lábios, mas que seja, Senhor, o Teu Espírito Santo falando através de mim. Eu sei que entraram pessoas aqui sedentas, Pai, da Tua palavra, sedentas de uma resposta, sedentas, Senhor, de uma posição, de uma direção que precisa tomar, e que a Tua palavra, Senhor, nessa noite, Pai, possa penetrar no coração dos Teus filhos, assim como já foi louvado, assim como já foi ofertado, Senhor, que nós possamos continuar Te adorando aqui, Senhor, porque nós estamos aqui para Te adorar, para engrandecer o Teu nome, Pai. Não deixe que a distração venha tomar conta de nós. Repreende, Senhor, todo espírito do sono, todo espírito de inquietação nesse momento, Pai, e que a Tua palavra, Senhor, possa falar em nossas vidas. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. A palavra que nós acabamos de ler nesse momento não é apenas um texto áureo da criação, e sim a narrativa do ensino do início de todas as coisas, que vai compartilhar conosco a intenção do Senhor para as nossas vidas, a intenção do Senhor através do homem Adão. Então, o livro do Gênesis não é apenas uma narrativa contando a história do início, contando o início de todas as coisas, não. O livro do Gênesis, ele vai falar muito mais profundo do que isso. Ele vai falar o que o Senhor queria fazer na minha e na sua vida, através da vida de Adão, através da humanidade, para que nós possamos ter uma base de onde nós viemos, o que o Senhor queria fazer o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Por isso que o Senhor deixou para nós o livro de Gênesis.
Muitas pessoas usam o livro de Gênesis como um livro, como eu acabei de falar, apenas um texto áureo, onde vai falar de um dia, vai contar o segundo dia, vai contar o terceiro dia, mas não é isso. O livro do Gênesis, ele é muito mais profundo do que isso. Ontem o pastor Gabriel nos deu uma aula aqui falando sobre detalhes e sobre a profundidade do livro de Gênesis. E a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui é que o Senhor, Ele nos fez para ser felizes. O Senhor, Ele nos criou para ser plenos, para sermos completos, para vivermos em totalidade na casa dEle. O Senhor, Ele não nos criou para sofrer, não nos criou para vivermos vagando pelo mundo, não. Quando o Senhor criou Adão, Ele criou Adão com um propósito. Isso não significa que nós não tenhamos momentos de luta, momentos de angústia, que nós não iremos ficar doentes, que nós não passaríamos por momentos de tribulação. Não. Porque em João 16:33 vai dizer: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando o Senhor está dizendo isso, Ele está dizendo para nós: olha, vocês não vão ser ricos todos os dias, vocês não vão viver a bonança todo dia, não vai ser todo dia que a saúde de vocês vai estar ok, não vai ser todo dia que vocês vão estar felizes, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu queria que colocasse aí na tela Filipenses 4:12, onde o apóstolo Paulo vai falar: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância quando padecer na necessidade. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer nisso é: olha, eu sei estar comendo nos restaurantes mais caros, mas se precisar comer ovo, eu também vou me alegrar. Eu sei estar dormindo nos melhores hotéis, mas se precisar estar dentro da prisão, eu também vou estar, porque ele está falando de um contentamento no Senhor. E servir ao Senhor em totalidade é exatamente isso. Não é só querer servir ao Senhor nos momentos onde nós estamos rindo, onde nós temos dinheiro no nosso bolso, não. É um contentamento real, onde não importa o momento, a circunstância que você esteja vivendo. O mais importante para você é saber que você tem um Deus, que você vai saber de todas as maneiras. Hoje eu estou na fartura, mas amanhã eu não estou. Mas Deus é a minha totalidade. Hoje eu estou passando por uma dificuldade, mas amanhã eu sei que o Senhor, Ele vai me dar vitória. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é exatamente isso. É por isso que tantas pessoas nos invejam. Isso é verdade. Porque as pessoas, elas costumam avaliar o nosso contentamento. Eles não conseguem entender como é que, às vezes, dentro da nossa casa, a situação está uma bagunça. Muitas das vezes, nossos vizinhos, e quando a gente sai, eles olham para a gente sorri. Ou muitas das vezes você tem um filho que está nas drogas, mas mesmo assim você se levanta e vai para a casa do Senhor adorar. As pessoas têm dificuldade de entender o que de verdade é ter uma totalidade em Deus. É olhar para a situação toda adversa e falar assim: não é sobre isso. É sobre ter o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Lá em João 16:33, onde eu citei agora, vai dizer: no mundo tereis aflições,
Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu fiquei lendo esse versículo algumas vezes e procurando uma parte desse versículo que eu ouço muitas pessoas falarem na igreja, que diz assim: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu fiquei procurando aquele trecho do versículo onde diz assim: e vós também. E eu falei assim: ué, Deus, será que a minha Bíblia está incompleta? E eu procurei no celular e também não achei. E eu falei: ué. E eu comecei a conversar com Deus ontem de tarde, lendo esse versículo, e o Senhor falou assim: não, minha filha, essa parte do versículo, ela não existe. Quem criou essa parte do versículo foi vocês. Aí eu falei assim: ué, Senhor, mas nós não vencemos? E Deus falou no meu coração assim: olha, filha, quando você quiser se gloriar de alguma coisa, se glorie da minha vitória. Se glorie da minha vitória sobre o pecado, da minha vitória sobre a morte, da minha vitória, porque o Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Quando Ele diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, Ele está dizendo para nós: ei, vocês não precisam de muita coisa para se gloriar, não. O fato de eu ter vencido o mundo torna vocês mais do que vencedores. Não é sobre o que nós temos, é sobre a vitória dele sobre o pecado, é sobre a vitória dele na cruz. Isso nos torna mais do que vencedores. Então não é sobre nós vencer, é sobre a vitória que ele teve, porque isso vai nos tornar vencedores. E se nós não tivermos isso em mente, nós vamos entrar aqui aflito, aqui abatido, e vamos sair daqui da mesma forma. Porque a gente está procurando o nós, o vós vencedores. Quando Jesus está falando assim, ó, esquece a tua aflição, esquece as tuas tribulações, porque tudo aqui é passageiro. Eu venci o mundo, eu venci o pecado, e em breve vocês estarão comigo. Então é disso que nós precisamos entender. Eu queria falar um pouquinho aqui de alguns princípios da totalidade. E o primeiro princípio vai dizer: tudo que ele faz é bom. Você pode repetir comigo nessa noite? Tudo que ele faz é bom. Mais uma vez: tudo que ele faz é bom. Você acredita nisso de verdade? Que tudo que o Senhor faz é bom? Porque tem alguns versículos, Gênesis, quando começa a falar do quando Jesus termina, quando Deus termina o primeiro dia, Ele mesmo avalia a sua obra. Ele olha e fala: é bom. Aí Ele faz o segundo dia, avalia, e por mais uma vez Ele fala: é bom. E Ele vem avaliando a sua obra, e todas as coisas que Ele cria, Ele diz: é bom. Então, o primeiro princípio é nós entendermos que não importa a situação que nós estejamos vivendo, porque tudo que o Senhor faz é bom. Tudo que Ele faz e tudo que Ele vai fazer é bom. Em Gênesis 1, do 1 ao 3, vai falar sobre o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas. O pastor Luiz hoje de manhã falou sobre isso. O pastor Gabriel ontem de manhã também falou sobre isso. E aqui, vou ler aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui está falando de um verdadeiro caos. Está falando de um tempo onde a terra não tinha nada, ela era sem forma e vazia. Mas ali já existia um espírito. O espírito de quem? O espírito do Senhor, ele estava ali. Mas se você observar, ele estava ali se movimentando, mas ele não fez nada. Ele não fazia absolutamente
nada. Só que em seguida, no versículo 3, vai dizer assim: e disse Deus, haja luz. Então, nós precisamos ter o entendimento que o que move as coisas, o que move a mão de Deus e o que o Senhor quer fazer é a palavra. Porque enquanto o Espírito estava ali, mas Deus não falou nada, nada acontecia. Mas quando Deus, Ele olhou e falou assim, haja, no mesmo momento houve luz. Porque o Senhor, Ele faz mediante a sua palavra. E eu já queria te dizer nessa noite que eu não sei qual é a preocupação do seu coração, mas se o Senhor, Ele liberou uma palavra para você, ela vai acontecer. Porque as coisas acontecem mediante a palavra. É o poder da palavra. E o segundo princípio é esse, a palavra. Mediante a palavra haja, tudo começou a acontecer. E se você começar a olhar em todos os versículos, as coisas vão acontecer. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. Porque às vezes nós não damos importância para a palavra, mas é a palavra que faz acontecer. Desde o início, desde o princípio de todas as coisas, é a palavra. Em João, põe para mim por favor, 19:31. Vai dizer assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E que sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Essa palavra aqui vai dizer de João, quando ele vê Jesus morto lá na cruz. Quando Jesus morre, um do lado, outro do outro, que eles começam a atirar. Provavelmente jogaram ele na vala, jogaram ele no chão e começaram a quebrar os ossos. Mas João está dizendo, eu estava lá e eu fiquei até o final. Porque às vezes nós estamos passando por tantas situações, né, que nós não queremos ficar até o final. Mas João diz, ele testificou, eu estava lá. E quando tiraram Jesus, eles não puderam quebrar um osso sequer de Jesus. Sabe por que eles não puderam? Porque há muito tempo antes do Messias vir, Isaías tinha falado uma palavra, que nenhum de seus ossos seriam quebrados. Então hoje eu vim aqui te dizer, eu não sei há quanto tempo a palavra foi proferida para você. Eu não sei se você está morto, se você está moribundo, como Jesus estava naquele momento, sem mesmo poder se defender. Mas sobre ele tinha uma palavra que tinha sido dita há muito tempo. Só que a palavra, ela não passa. No texto, se você ler esse texto com cuidado, ninguém vai dizer que eles não tentaram, ou que eles não quiseram. Não. Eu acredito que eles até tentaram, ou quiseram. E Jesus não tinha como se defender. Ele tinha entregado a sua alma, o seu espírito ao Pai. E ele estava lá.
Eu não sei o que aconteceu naquele momento. Se aqueles soldados ficaram com as mãos duras, se aqueles soldados endureceram os pés, se eles não puderam se mover. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que sobre o nosso Cristo tinha uma palavra, que ela não ia mentir, ela não ia voltar atrás, e aquilo não ia acontecer. Então esse é o poder da palavra. Esse é o poder da palavra. Nós somos movimentados pela palavra. E quantos de nós esquecemos o que o Senhor nos promete? O tempo se passa, as coisas vão se passando e a gente esquece. Parece que tudo muda, parece que apaga da nossa memória. Não é assim? Só que não. O nosso Cristo, ele tinha uma palavra sobre ele. E todas as palavras que o Senhor lançou sobre a minha e a tua vida, eu creio que não importa o tempo, eu creio que não importa a circunstância, não importa se as pessoas estão falando o que você fez sem você ter feito, não importa se você está neutralizado, não importa o que aconteceu. Eu sei de uma coisa, que se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te prometeu, Ele não vai deixar que te quebrem. Ele não vai deixar que ninguém te fira. Não vai. Porque a palavra. O terceiro princípio que eu quero falar aqui é sobre fé. Muitos de nós achamos que a nossa fé, ela dá poder para o Senhor fazer coisas para a gente. Não é assim? Eu já pensei isso de alguma forma. Acho que todo mundo já passou por isso. Aconteceu alguma coisa? Não. Aquilo só aconteceu porque eu orei, senão não teria acontecido. E a gente pensa que a nossa fé, ela é tão poderosa, ao ponto de dar força para o Senhor fazer as coisas. Só que quando, na verdade, Deus diz, haja luz, quem é que estava lá para dizer, eu creio? Quem é que quando Jesus falou assim, haja luz, falou assim, tá ligado? Porque a grande realidade é que o Senhor, Ele não precisa da nossa fé para realizar o que Ele tem para realizar. Nós precisamos da nossa fé para que Ele realize na nossa vida o que Ele tem a realizar. Mas Ele não precisa da nossa fé. Ele não é nosso escravo. Abre para mim, coloca para mim aí, por favor, João 11, 21. Disse, pois, Marta a Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aqui, nessa conversa, vai dizer de Lázaro. Eu acho que todos conhecem aqui a história de Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias. E Jesus, ele com seus discípulos, ele olha para os seus discípulos e diz para eles assim, olha, eu preciso que vocês venham comigo porque Lázaro dorme. E os discípulos, olham para Jesus e falam assim, Senhor, se Lázaro está dormindo, então deixa ele descansar. Porque isso é muito, muito de nós, Às vezes nós não entendemos o que o Senhor de fato quer falar conosco. Nós estamos tão desligados, os discípulos, eles entenderam que Lázaro estava dormindo mesmo. Jesus estava falando para eles, meu filho, Lázaro morreu. Aí Jesus é mais claro nas palavras com eles e dizem, olha, Lázaro está morto, mas é necessário que que a gente vá lá para poder, porque eu vou ressuscitá-lo. E Jesus fala para os discípulos isso, eu estou indo, eu quero que vocês vão comigo, porque eu vou ressuscitá-lo.
E os discípulos ficam com um pouco de medo, porque eles já estavam caçando, né, o Cristo, e era perto de Jerusalém, mas mesmo assim, o Senhor, Deus, ele anima eles, Jesus anima eles, e eles vão com o Senhor. Quando Marta fica sabendo da notícia, Marta vai para fora da porta para poder encontrar com Jesus. E quando ela encontra com Jesus, ela já chega responsabilizando Jesus por o que tinha acontecido. Como nós acabamos de ler, Marta fala para ele: ó, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Concluindo, né? Se tivesse um atestado de óbito, Marta iria escrever lá, no atestado de óbito, morto porque Jesus não chegou a tempo. E Jesus começa a dialogar com Marta e dizer para Marta: minha filha, né? Eu vou ressuscitá-lo. E Marta mais uma vez olha para ele e fala assim: eu sei, naquele grande dia. E o Senhor, ele começa a corrigir a fé de Marta, que é o que de repente muitos de nós precisamos nessa noite aqui. Quando Jesus chega para falar com Marta, Jesus fala para ela fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta está lançando a fé dela no passado. Só que a nossa fé no passado, ela não serve de absolutamente nada. Não adianta nós entrarmos por essas portas e ficarmos nos questionando: ah, Senhor, se eu não tivesse casado, seria tão diferente. Ah, Senhor, se eu não tivesse tido tantos filhos. Ah, Senhor, se eu não tivesse feito isso. Ah, Senhor, se eu não tivesse feito aquilo. Ah, Senhor, se eu não tivesse errado naquilo. Ah, como seria ser diferente. Enquanto Deus está querendo dizer assim: minha filha, meu filho, eu estou aqui hoje. Para de querer questionar o que passou. Para de querer jogar a culpa ou em você mesmo ou em mim, porque eu não fiz no tempo que você achou que eu tinha que fazer. Porque a fé no passado, ela não serve para nada. Então nós precisamos entender hoje que não adianta a gente entrar por aqui, por essas portas, e sair daqui questionando coisas que o Senhor não fez ou que nós não fizemos. Nós somos seres humanos. Nós vamos errar sempre. Então não vai adiantar eu deixar de receber hoje o que eu vim para receber aqui, porque eu estou chorando de erros que eu cometi no passado. Essa fé é nula, não serve. Não vale para nada. E mesmo assim o Senhor corrige. Fala para ela: minha filha, eu vou ressuscitar. Aí ela, ao invés de falar assim: muito obrigado, Senhor, eu estava te esperando, tô aqui. O que a Marta faz? Ela agora joga a fé dela para o futuro. E fala assim: eu sei, Senhor, que naquele grande dia, ela está falando sobre o arrebatamento. E o Senhor, com muito carinho, Ele olha para Marta e diz assim: Marta, eu sou. Será que você pode entender isso nessa noite? Não que a sua fé no futuro não sirva para nada, não é isso. Só que fé só no futuro é uma fé tardia, é uma constatação. Nós precisamos entender que quando nós entramos por essas portas, nós temos que estar dispostos ao Senhor fazer um milagre na nossa vida hoje, agora. Ele vai dizer: Marta, minha filha, para de querer tirar a tua responsabilidade, jogando a fé por o que eu poderia fazer ou por o que eu só posso fazer lá na frente enquanto eu estou aqui, querendo ser um milagre vivo para a sua vida, querendo ressuscitar, querendo mudar a tua história. E nós precisamos entender, precisamos aprender a conjugar a nossa fé. Como eu falei aqui, não que o Senhor não vá fazer lá na frente, não é isso. Mas se o Senhor não quisesse fazer, Ele ia falar assim: Marta, eu era. Porque Ele também era o primeiro e o último, né?
ou Marta, eu serei. Não é isso, o Senhor falou, eu sou. E quantas vezes o Senhor nos dá exemplo na palavra dele, dizendo, minha filha, eu sou. No deserto, eu sou a sandália que não acaba, não é? Eu sou a coluna. E ele disse para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Oh, minha filha, eu estou aqui. Clame por mim hoje. Coloca a tua fé no presente, porque o que nós vivemos hoje é de fato um presente. Mas porque a gente só vê as coisas que acontecem lá atrás, se preocupa com as coisas que aconteceram, ou estamos ansiosos por o que há de vir? Porque nós colocamos dentro de nós que a responsabilidade de coisas que o Senhor tem a fazer na nossa vida não é dele, não é nossa, é só dele. Enquanto nós tiramos a responsabilidade das nossas costas, o Senhor está dizendo, ei, eu estou aqui, eu vou fazer hoje. O Senhor precisava dos discípulos para realizar o que ele realizou na vida de Lázaro. Ele precisava de Marta. Só que ele não foi até lá sem antes animar os discípulos. Sem antes dialogar com Marta e animar a fé dela. Porque como eu falei aqui, o Senhor, ele não precisa da nossa fé para fazer, mas nós precisamos ser animados a nossa fé para ver o que ele vai fazer. Os discípulos precisavam ver com os olhos dele o que o Senhor ia fazer. E o Senhor precisava animar a fé de Marta para falar, filha, eu estou aqui, eu vou fazer. No seu ver eu não cheguei a tempo, mas eu estou aqui. Então nós precisamos ter isso na nossa mente. Nós precisamos entender que o Senhor, ele não chega atrasado. Que vai sim existir momentos na nossa vida, coisas que às vezes vão mexer com o nosso coração, que vão mexer com a nossa alma para sempre, por atitudes que nós deixamos de tomar, por coisas que nós deixamos de fazer ou fizemos, que nos trará consequências sim. Só que isso não pode abalar a nossa fé, ao ponto da gente achar que o eu sou hoje não está aqui para realizar o milagre nas nossas vidas. Isso é viver de totalidade. É entender qual é o verdadeiro sentido da nossa fé. E o verdadeiro sentido da nossa fé, ele vem pela palavra que foi lançada. Ele vem pelo entendimento de entender que existiu um Deus que criou todas as coisas no princípio, que Ele criou um homem do barro, que Ele criou aquele homem para ser feliz, para ser total. Não dizendo que ele não ia passar por situações, por dificuldades, por enfermidades, não é isso. Mas dizendo, oh meu filho, não é sobre o que você tem, não é sobre o que você quer, mas é sobre quem eu sou. É sobre quem eu sou na sua vida, sobre quem você vai determinar que eu seja nos teus dias. Então o Senhor vai continuar criando e dizendo, e viu Deus que era bom. Só que no 6º dia, o Senhor vai falar de uma forma diferente. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tem uma diferença entre ser bom e ser muito bom. E eu, analisando esse texto, falei assim, mas por que todos os versículos é bom e no 31 é muito bom? E o Senhor começou a palestrar comigo falando, filha, enquanto eu estou fazendo é bom, mas quando eu termino de fazer é muito bom.
Então eu queria que você levantasse as suas mãos nessa noite e entendesse que se ainda não está muito bom, é porque Ele ainda não terminou o que Ele começou. Aleluia! Nós precisamos entender que a vida do cristão são fases. E aí, como é que tá? Tá bom. Tem muita diferença, né? Quando a gente chega em uma festa, vai para uma festa, quando a gente volta e alguém pergunta, e aí, como é que foi lá? Foi bom. Mas quando pergunta, e aí, como é que foi? Como é que foi aquele culto? Como é que foi aquela festa? Você fala assim, pô, tá doido. Tu não sabe o que aconteceu lá. Foi muito, muito bom. Até o nosso ânimo é diferente. E essa é a diferença de quando o Senhor está fazendo e quando Ele termina de fazer as coisas. Porque tudo que Ele faz é bom. Só que aqui no sexto dia, Deus vai dizer que é muito bom. Só que quando eu continuei lendo o texto, deu um nó na minha cabeça. Porque lá no 18, Gênesis 2:18 vai dizer: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Aí eu falei, se todo tempo é bom, agora não é mais bom, é o próprio Deus dizendo que não é bom, o que houve aqui? Só que aqui, o não é bom é diferente, não é bom que o homem esteja. Estar é diferente de ser. O homem, ele não era bom que ele ficasse só. Jesus está falando ali que ele está passando por um momento. Ele estava só naquele momento. Então, é um estado que o homem está vivendo. O Senhor está olhando para ele naquele momento e está falando, filho, nesse momento você está só. Porque vai existir momentos na nossa vida que nós vamos estar. É temporário, é passageiro, não é uma coisa fixa. Não foi o que o Senhor criou para ele. Por isso que o Senhor fala, não é bom que o homem esteja. E eu continuei lendo o texto. E lá no 20, Adão vai falar assim, E Adão pôs o nome em todo gado e aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava uma adjuntora que estivesse como diante dele. E eu lendo esse texto, o Senhor começou a falar comigo. Porque no 18, o Senhor vê que Adão está só. Que não é bom para ele. Mas Adão, ele só percebe no versículo 20. E entre o versículo 18 e o 20, tem um espaço muito grande nele. Por que tem um espaço? Porque Adão já estava no Éden e o Senhor começa a trazer as aves, os bichos, para Adão poder colocar um nome neles. Só que mesmo Adão trabalhando para o Senhor já tinha observado que não era bom que Adão estivesse só. E o Senhor começou a falar comigo que às vezes nós paramos e começamos a nos questionar por algumas situações, por algumas coisas que nós estamos vivendo, quando o Senhor, Ele já viu muito antes que o que nós estamos precisando. O Senhor, Ele já viu o que nós queremos e que vai chegar um determinado momento onde nós iremos nos questionar. Imagine o Senhor trazendo a macaca e o macaco para Adão e Adão pensando, quando é que minha hora vai chegar? Quando é que a minha vez vai chegar? Porque ele traz um e traz outro, eu tenho que colocar um nome. Não é possível, será que ele não vai chegar o momento onde ele vai chegar com a minha que vai poder ficar aqui? Só que Deus falou ao meu coração que ele não podia dar a mulher para Adão antes de Adão terminar o que ele tinha ordenado que Adão fizesse, porque senão Adão podia se distrair.
Então, se de repente Deus ainda não te deu aquilo que você tanto quer, porque você não está pronto, porque aquilo dali vai te trazer distrações. Até que chega o momento onde Deus faz Adão cair em um sono profundo. E da costela de Adão Deus faz Eva. E o Senhor falou ao meu coração: no 6º dia eu terminei todas as coisas, mas a mulher eu criei depois do 6º dia. Porque o Senhor, Ele quando Ele olha para as nossas necessidades, Ele não tem problema algum em continuar criando. Ele não tem problema algum em continuar dando continuidade naquilo que Ele tem a fazer na sua vida, por mais que você ache que já terminou. Às vezes nós olhamos e falamos: não tem mais jeito. Tudo que o Senhor tinha para fazer, Ele já fez. Mentira. Se Ele olhar para você e ver que você não está bem, que é necessário, que você está passando por um momento, Ele vai continuar criando. Ele vai continuar fazendo, mas isso depende da tua fé, isso depende da palavra, do ouvir da palavra. O Senhor, Ele precisava fazer Eva de Adão, da costela. Ele podia muito bem ter feito com Eva o que Ele fez com Adão. Pegado ali, do barro e criado Eva. Só que Deus, Ele é o único Deus que eu conheço, que Ele tem prazer em me envolver, em te envolver, em tudo que Ele vai fazer. Ele pode fazer sem a gente, mas Ele não vai fazer, porque para o milagre acontecer na tua vida, Ele vai te envolver. Ele fala: ei, Adão, tu quer uma para você? Então calma aí que eu vou te dar um sono, que é te usando, é de você que eu vou fazer. Vai ter uma participação nisso. Então, em nome de Jesus, nessa noite, entenda que se o Senhor não realizou ainda coisas na sua vida, é porque Ele está esperando a tua disponibilidade para Ele fazer através de você. Ele não precisava dos discípulos, mas Ele fez os discípulos irem até lá para poder animar. Ele não precisava de Marta, mas Ele fez questão de colocar a fé da Marta no ponto certo, no tempo certo, e dizer para ela: filha, eu estou aqui, eu sou o Deus que faço ontem, faço amanhã, mas se eu quiser fazer hoje, eu vou fazer. Aleluia! Esse é o nosso Deus, o Deus da totalidade, o Deus que quer nos envolver, que quer fazer com que nós venhamos compartilhar de grandes coisas que Ele tem para fazer na nossa vida. Ele pode muito bem, com uma palavra, fazer na sua vida tudo que Ele um dia disse que ia fazer, mas não vai fazer sem antes te envolver. Não vai fazer sem antes te animar. Não vai fazer sem antes colocar a tua fé no ponto certo, no tempo certo. Então, em nome de Jesus, que você possa sair daqui com essa palavra e entender que o eu sou está aqui nessa noite e que Ele vai fazer por você, através de você, mas em você principalmente. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.